Boa tarde, pessoal. Hoje o seminário apresentado vai ser sobre imobilização de enzimas e compará-las com as enzimas livres. A nossa enzima de estudo vai ser a protease, onde onde vamos estudar diferentes mecanismos de aplicação, diferentes meios de obtenção da protease e em 3 artigos. Vou apresentar os artigos posteriormente. Então, a nossa matéria é Engenharia Bioquímica Avançada, professora Carla Zanella Guidini, e somos do grupo Letícia Peixoto Soares, Silvia Amorim Gomes e Yasmin Santiago Couto, que sou eu. Vou começar a falar sobre a introdução em um artigo, vou passar a palavra para nossas outras alunas. Bom, os 4 artigos que pegamos para estudo são esses apresentados. Cada uma de nós vai apresentar um e seus parâmetros, seus resultados, e pegamos um como contextualização, para contar um pouco o que é a protease, suas funções, aplicações, e o porquê que ele é tão usado hoje na indústria, ou na área industrial ou na comercialização. Então, esse artigo que a gente vai fazer essa contextualização é sobre uma reconsideração sistemática da protease. Então, bom, uma visão geral. As proteases é um grupo de grandes moléculas de enzimas complexas que desempenham funções de proteólise altamente focadas. Uma vasta quantidade de enzimas proteases é predominantemente proveniente de processo de fermentação microbiana. Embora as proteases também tendem a aparecer inativamente em plantas, animais e humanos. Mas a parte ética dos estudos da pesquisa fazem com que esses experimentos em animais e humanos eles dificultam, não sejam tão eficazes. Então, essa aplicação na fermentação microbiana ela é altamente favorável. Além de tudo, chama atenção devido às altas taxas de rendimento. Quase 2% das proteases comerciais disponíveis no mercado pertencem às proteases de micro-organismos. Então, aqui, vou falar novamente das fontes. Como eu disse anteriormente, pode ser plantas, animais, micro-organismos. Citar alguns exemplos. Milinha é uma serina protease extraída do látex da coroa de Cristo. A papaína, que é retirada do mamão, frutas de látex, é uma protease de cisteína vegetal. Cisteína vegetal. A bromelaína é uma enzima da protease de cisteína, obtida a partir do abacaxi. Nos animais, são encontrados muitos em estômagos de vertebrados, como o aspartil protease ácida, a renine, a quimotripsina, a tripsina pancreática, são todas oriundas de animais. E de micro-organismos, que são retirados de várias bactérias, leveduras, fungos, que é o nosso presente estudo, e eu vou te dar 2 exemplos, que é a tripsina chinoprotease do Bacillus sectilis RTS-BA6, o alcalino de depilação protease, usado muito em couros, a partir do Bacillus cereus cepa AT. Então, as aplicações, elas podem ser aplicadas em indústrias de detergente, com fabricação de detergente, indústria alimentícia, na indústria do leite, com a fabricação de queijo, no couro, na despelagem do couro, nas carnes, panificação com a degradação do glúten, agregando valor ao produto, na cervejeira e no arroz, principalmente integral, no beneficiamento do arroz integral. Além das aplicações terapêuticas, tratamento de doenças, na cicatrização, em glaucoma e em distúrbios humanos. Bom, vou começar então com primeiro artigo, que vai ser a estabilidade aprimorada da protease queratinolítica imobilizada em nanofibras eletrofiadas. Nesse artigo, ele faz uma aplicação na indústria avícola. Por quê? Porque com a crescente expansão dessa indústria avícola, devido às fontes de produtos de fonte dietética rica em proteínas, como no frango, no ovo, na carne, eles têm uma visão uma visão econômica em cima da cadeia produtiva indústria dessas fontes de proteína. Então, na cadeia de indústria de avícola, tem um subproduto, um produto residual, que são as penas de frango. Esse produto residual, com alto teor de queratina, que é uma proteína encontrada nas penas, fazem com que esse produto residual ele não seja válido, ele não tenha valor agregado para, por exemplo, produção de ração animal ou de fertilizantes.
Então, para isso, eles fazem a degradação dessas penas de frango. Eles utilizam métodos convencionais, envolve tratamento hidrotérmico, ácido, tratamento alcalino para auxiliar a hidrólise. Mas esses tratamentos, eles são ineficientes devido ao seu custo de energia e a perda de aminoácidos essenciais e produção de aminoácidos não nutritivos. Então, devido a essa deficiência, pavimentaram um caminho ambiental benigno e alternativo, que é a introdução de micro-organismos, e esses micro-organismos que contêm enzimas para a degradação dessa proteína da queratina. Então, ela reduz o custo de energia, o custo e energia, e aumenta o valor nutricional. Na hora que ele hidrolisa essa complexidade da queratina, formando cadeias menores, ela valoriza, ela agrega valor nutricional àquele subproduto, que ele vai virar de um produto residual a um subproduto. Então, essa mobilização, nesse presente estudo, ele foi feito uma protease a partir da bactéria Bacillus amyloliquefaciens, e eles usaram essa bactéria. Então, mas por que eles fizeram a mobilização? Porque sua atividade diminui durante o armazenamento, então ela não pode ser usada em reações contínuas, ela fica instável, ela não tem essa estabilidade durante toda essas condições robustas de uma reação química. Então, esses obstáculos, eles são superados pela mobilização, pois confina a enzima em um microambiente favorável, melhorando a sua estabilidade e eficiência catalítica. Então, como que foi feita essa mobilização? Ela foi feita a partir da eletrofiação, que produz nanofibras, que tem uma superfície porosa e uma interconectividade de fibras aprimorada na presença de um campo elétrico de alto potencial. E essa eletrofiação, ela, a partir do polímero, de estudos de polímero, vê que ela é eficiente. Então, eles usaram um polímetro PVA. Por quê? Porque ele é extremamente estável e tem uma conectividade com a quitosana, um polímetro natural, formando, então, a partir da eletrofiação, as nanofibras PVA-CH, uniformes e altamente porosas. E essa imobilização, quando foi aplicada na protease, detectou que esse ambiente favorável ele não interferiu na eficiência catalítica da enzima. Então, ela foi eficiente, a imobilização. Posteriormente, eles fizeram estudos quanto aos parâmetros que essa enzima pode sofrer, né? O ambiente pode sofrer, e se elas são eficientes. Então, primeiro foi o pH. Então, efeito pH na atividade. Então, o efeito pH na atividade na enzima imobilizada foi 9 e na enzima livre foi 8. Então, quer dizer que ela teve maior estabilidade com o aumento do pH. Então, é o positivo para a imobilização. De acordo, dá para ver pelo gráfico. Então, um pH maior com a 100% de atividade da enzima. Então, ela foi mais estável. Já no efeito esse aqui na atividade, já efeito na estabilidade, entre o pH 6 e 9, a enzima mobilizada foi mais estável e a enzima livre foi menos estável. E essa estabilidade devido a ser um microambiente favorável. Então, essa imobilização, ela criou esse microambiente favorável e ela se tornou mais estável nessa faixa de pH. Então, novamente, foi positivo a imobilização. Efeito da temperatura sobre a atividade. Então, foi estudado numa faixa de 20 a 80 graus Celsius. Tanto a enzima mobilizada quanto a livre, a 50 graus Celsius, ela mostrou eficiente. Então, a temperatura ótima. Porém, há um declínio maior após a 50 graus Celsius na enzima livre. E a enzima mobilizada, ela se conteve mais constante. Então, essa estabilidade, essa temperatura sobre a atividade na enzima mobilizada foi positiva. Quanto na livre, ela foi mais instável. O efeito da temperatura na estabilidade. Eles viram que é mais estável de 40 a 80 graus Celsius na enzima mobilizada, contrário à livre, que foi menos estável, de 40 a 80.
como você vê no gráfico, pelas curvas da livre em vermelho e a azul, da imobilizada em vermelho e a azul na livre. A estabilidade de solventes orgânicos. No gráfico dá para você ver o quanto de resíduo que a livre, a imobilizada teve em relação à livre. Ou seja, ele não teve essa substituição da molécula de água com a molécula de solvente. Então, você teve mais, ela resistiu mais aos solventes orgânicos. Ponto positivo, novamente, para a imobilização. Teve mais resistência aos solventes do que a enzima livre. Já a estabilidade operacional foi que eles fizeram de acordo com 15 ciclos, até 10 ciclos teve uma amostra de 70% de atividade residual, o que é positivo, porque a enzima livre, você tem que fazer a reprodução da enzima. Então, com essa utilização em até 10 ciclos, você pode reutilizar, que economicamente para a indústria é favorável. Então, positivo novamente para a imobilizada. A estabilidade de armazenamento. Até 90 dias, eles estudaram até 120. Até 90 dias, 60% dela teve atividade. Então, até 90 dias, 60%. Já a livre teve menos 25% de atividade residual. Então, você tem um ganho de, não no literal, mas 35% em cima da atividade da enzima livre. Então, positivo novamente. E aqui, que era o crucial, que é a degradação das penas, você vê na imagem de A a C como conseguiu degradar. Então, a imobilização da enzima, ela não altera a ação catalítica da enzima. Então, ela hidrolisa a queratina, fazendo o objetivo, né, do estudo, que é degradar a queratina e degradar as penas para formar um subproduto. Então, concluindo, vamos concluir no final, mas concluindo o meu artigo, a imobilização, ela teve efeitos positivos quanto todos os parâmetros e também quanto à degradação das penas. Então, vou passar agora a minha fala para Silvia, que vai apresentar o nosso segundo artigo. Olá, pessoal. Então, outro artigo que nós escolhemos foi Produção, Caracterização e Imobilização da Protease da levedura Rhodotorula oryzicula. Esse trabalho teve como objetivo testar a capacidade dessa levedura em produzir proteases em diferentes condições, características e tipos de imobilização, em diferentes valores de pH e temperatura. E o objetivo também era ver a possibilidade da reutilização. Essa levedura, ela foi escolhida para a produção da protease, uma vez que ela está previamente isolada em um ambiente em condições adversas. Então, eles esperavam que o resultado fosse positivo. Eles escolheram 3 veículos, né, para imobilização de diferentes tipos. Um foi a sílica gel, outra Celite 545 e a quitosana. Eles avaliaram, foram 2 parâmetros que eles usaram para avaliar a eficiência da imobilização. Primeiro, rendimento do processo de imobilização e retenção de proteína, que seria a quantidade de enzima imobilizada. Eles escolheram também, né, para alguns parâmetros para ser avaliados. Então, o que eles avaliaram? Primeiro, eles escolheram 3 meios para a produção de protease, um que era contendo caseína, o outro extrato de malte e, por fim, peptona. E aí eles submeteram eles a várias várias características, vários ambientes diferentes para ter o resultado em atividade enzimática, vendo o que cada uma conseguia produzir. Então, o que eles observaram? Que o pico de maior produção de atividade enzimática foi com 60 graus e o pH 6,5, que mostra na tabela no item 456, que é a maior atividade enzimática. Eles também purificaram a enzima em 2 etapas e a atividade específica final foi de 2,01. Aí, outra análise que eles fizeram foi submeter esses tipos de imobilização a diferentes concentrações de sal e diferentes sais também. E aí, o que eles observaram? Que tem um limiar também que
precisa para conseguir produzir essa atividade, para ter uma boa atividade enzimática. Então, o que eles concluíram? Que a melhor concentração de sal seria na concentração de 0,01, que é essa primeira coluna que a gente consegue ver, e o que eles atentaram, né? Que na concentração de 0,1, algumas enzimas elas são inativadas, por exemplo, na presença de cloreto de magnésio e de potássio, que zerou a atividade enzimática. Aí também eles pegaram os tipos, né, de imobilização e foram comparar a atividade enzimática entre elas, comparando com a enzima livre. O que eles observaram? Que independente do transportador, do veículo usado para essa imobilização, a atividade enzimática excedeu a atividade enzimática da enzima livre. Então, de todo jeito, eles já viram que era interessante a imobilização. E aí também, eles viram que a melhor atividade era na temperatura entre 50 e 60 graus, ela chegou a 90% de atividade enzimática. E a atividade livre, ela foi fixada em 100%, eu esqueci de abordar isso no início. E aí, outra coisa que eles perceberam, que à medida que a temperatura ia aumentando, essa atividade enzimática chegava a cair até 75%. Então, eles viram que o ideal seria qualquer tipo de imobilização a uma temperatura de 50 e 60 graus. Pode passar, por favor, Yasmin. E aí, o que eles concluíram, né? Que eles precisavam ver também a reutilização dessa enzima. Então, qual enzima que foi melhor para ser reutilizada? Foi a quitosana. Ela conseguiu ser usada ao longo de cima, né? Foi a Celite 545. Ela conseguiu ser reutilizada durante 15 ciclos, enquanto as outras, a sílica começou a cair e zerou até o terceiro dia de ciclo de reutilização, que é o que dá para ver no gráficozinho. E a melhor foi a Celite 545. Então, eles concluíram que quem teve a melhor eficiência nos dois quesitos foi a quitosana. Ela apresentou rendimento de imobilização de 262% e também retenção de proteína 47%. Ela foi a melhor. Só que aí, quando eles viram essa aplicabilidade, né, eles viram que, apesar dos parâmetros da quitosana ter sido melhor, o que era melhor era a Celite 545 por vias de produção. Então, como ela conseguia 15 ciclos, com uma atividade final ainda de 73%, isso era o mais viável para a indústria. Então, acabou que eles concluíram que pode ser usado qualquer tipo de mobilização que é eficaz, só que a Celite 545, por ser aplicado à indústria, ela é um excelente carreador para a imobilização dessa enzima. Agora eu vou passar para a Letícia, que vai finalizar com o nosso último artigo. Eu já posso começar? Então, pessoal, eu vou estar apresentando o próximo artigo. Ele vai falar da produção, caracterização e imobilização da protease local de Bacillus subtilis M11. Então, a protease, elas são grupos de enzimas que indicam que elas hidrolisam ligações peptídicas das proteínas. E elas são produzidas a partir das bactérias, ou até mesmo os fungos. Nesse artigo, eles preferiram pela bactéria Bacillus subtilis M11. Porém, as proteases, como ela tem um papel muito importante em indústrias, em processos industriais, ela também tem as desvantagens, que em termos de processos térmicos, em termos de inativação, por isso que eles optam pela imobilização. Então, nesse trabalho, eles optaram por imobilizar na membrana polissulfana
contendo o CIA-PTS. O CIA-PTS foi o suporte que eles usaram. Então, o objetivo do trabalho foi imobilizar sobre a atividade enzimática, as propriedades catalíticas e verificar a capacidade de reutilização comparado com a enzima livre. E aí, nesse trabalho, eles optaram por vários processos até chegar na imobilização. Primeiro, eles escolheram um micro-organismo. Os micro-organismos que eles escolheram foi o Bacillus subtilis M11. O M11 foi a cepa. Essa cepa ela foi incubada, mantida, né? Mantida sobre um agar nutriente. Após isso, eles fizeram a produção das enzimas. Essa produção da enzima, eles colocou no meio, contendo caldo nutriente, peptona, levedura, cloreto de sódio, e nisso o pH foi ajustado a 7,4. Ele foi ajustado nesse pH para poder manter uma estabilidade para a proteína fazer o desenvolvimento dela. E logo em seguida fizeram a concentração das proteínas. Por que fizeram, precisou ter a proteína? A proteína, ela está ligada com a protease por ter ligações peptídeas que hidrolisam, então elas precisam estar juntas. A proteína utilizada foi a albumina de soro bovino. Logo em seguida, eles fizeram a purificação da enzima. Essa purificação, ela foi obtida com o suporte CIA-PTS e depois eles fizeram a preparação da membrana polissulfana. Essa membrana polissulfana, eles fizeram ela foi mantida numa temperatura ambiente por 6 horas e utilizaram a membrana e fizeram, na verdade, 3 suportes a partir dessa membrana. Fizeram a membrana, o polissulfana, fizeram com suporte e fizeram a protease com a membrana. Logo em seguida, eles fizeram essa imobilização. Essa imobilização que é a fixação da enzima no suporte. E aí fizeram 3 suportes, fizeram um estudo de 3 suportes. Pode passar. E aí, essa imobilização que eles fizeram, a comparação da enzima livre com a enzima imobilizada, fizeram um comparativo em temperatura, em pH e no tempo. Em temperatura, eles fizeram um intervalo de 4, 25, 37, 50 e 60. De pH, 7, 7,5, 8, 8,5 e 9. E na temperatura, eles fizeram qual seria o tempo bom para fazer a imobilização da enzima. E aí fizeram com um intervalo de tempo de 15, 30, 45, 60, 120, 180 e 240 minutos. E aí, a imobilização contendo a membrana polissulfana e o suporte CIA-PTS foi um suporte adequado para a imobilização da protease, porque ocorreu entre a membrana e o suporte interações intermoleculares. Então, isso fez com que a ligação foi boa. E aí, eles fizeram o primeiro estudo com o efeito da temperatura. No primeiro gráfico, o azul ele indica a atividade enzimática e o vermelho a proteína imobilizada. A atividade enzimática ela foi muito boa numa temperatura de 50 graus Celsius. Porém, após esse período, ela teve um declínio. Esse declínio pode ser devido a forças intermoleculares.
Já a proteína imobilizada, ela teve com o aumento da temperatura, ela foi subindo. Isso quer dizer que o suporte foi bom com essa temperatura. Então, o suporte foi aceito, teve uma ligação boa entre a membrana e a proteína, que fez ter em qualquer temperatura, teve essa atividade enzimática. No segundo gráfico, o azul corresponde à enzima livre. Já o vermelho condiz a protease imobilizada. Os dois teve uma boa atividade enzimática em 50 graus Celsius. Então, a protease imobilizada junto com a enzima livre, elas teve a mesma atividade enzimática numa mesma temperatura. Então, quer dizer que nessa mesma temperatura houve uma atividade ótima enzimática. Pode passar. Já no pH, que continua a mesma coisa. No primeiro gráfico, o azul corresponde à atividade enzimática e o vermelho à proteína imobilizada. Então, a atividade enzimática foi muito boa, em 7,5 de pH, com a temperatura de 50 graus Celsius. Então, a atividade enzimática foi boa a 50 graus Celsius nessa temperatura, já nesse pH. Já na proteína imobilizada, teve um pH bom de 8,5 com a temperatura de 50. Então, quer dizer que o pH entre a proteína e a atividade enzimática teve uma diferença. No segundo gráfico, a protease imobilizada com a enzima livre, ele sempre esteve andando junto, andou bastante junto, teve poucas diferenças de pH, mas a imobilizada, o pH dela foi maior, foi a 8,5. Então, a atividade enzimática da imobilizada foi a 8,5, igual a proteína imobilizada. Isso quer dizer que o suporte foi muito bom nesse pH. Pode passar. E aqui o efeito do tempo. O efeito do tempo condiz que a atividade enzimática junto com a proteína imobilizada, eles teve atividade boa a partir de 60 minutos. Então, a partir de 60 minutos, teve uma boa... Foi o tempo necessário para acontecer essa atividade enzimática. Mas a atividade enzimática começa a cair com relação depois de 60 minutos. Com isso, a gente vê que a mobilização ela foi ótima em pH 7,5 a 50 graus Celsius por 60 minutos. E isso a gente vê que no estudo, a imobilização ela foi feita um estudo de reutilização. E essa reutilização, eles verificou que ele pode ser reutilizada até 10 vezes sem ter nenhuma diferença de poder utilizar. Então, ela pode ser reutilizada 10 vezes. Já isso foi a imobilização com o suporte. Já a membrana sozinha com a protease, ela não conseguiu ser reutilizada. Isso conclui que a enzima imobilizada ela é muito boa, com suporte em atividade enzimática de 8,5 a 50 graus Celsius. Então, a conclusão é, no artigo 1, a gente vimos que a protease imobilizada em nanofibra de PVA-CH eletrofiada aumentou a atividade e estabilidade da enzima, uma candidata potencial para ser usada em uma ampla gama de aplicações em couro, fertilizante e indústrias avícolas em condições robustas. No artigo 2, carregador selecionado para imobilização mostrou-se eficiente, retendo até 73% da atividade catalítica, reduzindo os custos de produção da enzima. Portanto, a Selite 545 é sugerido como um portador para imobilização da enzima.
O artigo 3, imobilizamos com sucesso a protease na membrana PS contendo CIA-PTS. E de acordo com esse trabalho, a protease alcalina imobilizada em um suporte barato, o PS membrana, contendo CIA-PTS, possui propriedades adequadas para aplicações comerciais. Com isso, os presentes artigos afirmam a eficácia da imobilização das enzimas no quesito estabilidade e como a protease é uma enzima importante nas indústrias alimentícias e em outros diversos setores. Muito obrigada.